Bom, agora vamos falar um pouquinho sobre a criação e sobre a análise de heurísticas. A gente viu que a escolha de uma heurística adequada é de fundamental importância para o bom funcionamento e para a eficiência dos algoritmos de busca com informação. Então, as perguntas que normalmente a gente faz é como é que a gente escolhe uma boa heurística? Como é que a gente sabe se uma heurística é boa? E também, será que é possível criar heurísticas de forma automática? Ou seja, com um determinado problema existem mecanismos automáticos para se criar heurística? Ou ela tem que ser feita de forma manual? Então nós vamos ver vamos tentar responder essas duas perguntas, vamos entender esses conceitos, vendo alguns exemplos no Weight Puzzle. Então vamos ver heurísticas para o Weight Puzzle e ver como é que essas heurísticas, como é que a gente pode responder essas duas perguntas através dos exemplos do Weight Puzzle. Então, só recapitulando, o que é o Weight Puzzle? O Weight Puzzle é um toy problem, né, um quebra-cabeça que a gente pode brincar com ele, né, que basicamente eu tenho uma determinada configuração, tenho no Weight Puzzle 8 peças aqui, um espaço vazio, e a ideia é ir movendo essas peças, né, então eu posso subir com 3, posso ir com 5 para o lado, posso ir com 2 para baixo e assim por diante, e o objetivo é chegar nesse estado final aqui, tá, com as peças ordenadas e o espaço vazio aqui em cima. Normalmente, para um estado aleatório qualquer, uma solução média requer 22 movimentos. Então, em geral, o D, né, a profundidade da solução vai ser 22. Pode ser casos que vai ser menos, pode ser casos que vai ter mais, mas na média a gente precisa de 22 soluções. Um detalhe importante que eu acho que eu já mencionei até para vocês é que só metade das configurações tem solução. Então, só metade das configurações do Weight Puzzle que gera uma solução. A outra metade não tem solução. É uma característica desse problema. Se a gente considerar um branching factor médio de 3, né, ou seja, eu tenho 3 ações possíveis em média, aqui eu tenho 4, por exemplo, mas aqui eu só tenho 2, então em média eu tenho 3 ações possíveis, né, então cada nó tem em média 3 filhos, eu vou ter 3 elevado a 22, né, então 22 é a profundidade, 3 é o branching factor, 3 elevado a 22 estados investigados. Se a gente eliminar, aqui vai ter muitos estados repetidos, então se eu eliminar esses estados repetidos, dá uma média de 170 mil estados a serem investigados, que é relativamente pouco, eu consigo pôr os estados todos na memória e resolver usando o A'. Mas e no caso do 15 puzzle, que no caso seria um quadrado aqui de 4x4 com 15 peças que eu teria que posicionar aqui no meu tabuleiro. Tá? Aí já o número de estados vai chegar na casa de trilhões aqui. O negócio começa a ficar mais complicado. Então é importante a gente pensar em boas heurísticas aí para o 15 puzzle. Tá? E para esse tipo de problema em geral. Quais seriam duas heurísticas possíveis para esse problema? A gente até já falou de uma, tá? Para e dá uma pensada aí rapidinho em duas heurísticas possíveis para o problema do Weight Puzzle. Bom, uma heurística possível seria, como eu já falei, um número de peças na posição errada. Né? Então, por exemplo, nessa figura aqui, ó, o número de peças para esse estado aqui, a heurística seria 8, porque eu tenho 8 peças, todas as peças, na verdade, estão na posição errada. Né? O 1 está fora de posição, o 2 está fora de posição, e etc. Né? E essa seria uma heurística admissível. Né? Lembrando, uma heurística admissível é aquela cujo custo é menor ou igual ao custo da solução real. Por que ela é admissível? Porque se uma peça está fora de posição, eu tenho que mexer ela pelo menos uma vez para pôr ela na posição correta. Né? Então, com certeza, o número de peças fora de posição é uma heurística admissível para a solução ótima do meu problema, para a solução do meu problema. Uma outra heurística interessante seria a heurística que a gente chama de distância de Manhattan. Basicamente, é a soma das distâncias de cada peça às suas posições corretas, sem considerar diagonais. Então, aqui no caso, por exemplo, a distância de Manhattan da peça 1 para a posição dela seria 1, 2, eu tenho que mexer ela 2 vezes na vertical e uma vez na horizontal para posicionar ela. Para posicionar a peça 2, eu tenho que mexer uma vez na horizontal. Então, a distância de Manhattan da peça 2 é 2. Para a peça 3, seria 1, 2, né? uma na horizontal e uma na vertical. E assim por diante. Se eu pegar a soma disso para todas as peças, então 3 movimentos para a peça 1, 1 movimento para a peça 2, 2 para a peça 3 e assim por diante, eu teria 18. É um número de movimentos que eu tenho que fazer com as peças para posicionar. Então, essa é a heurística H2 e ela também é admissível, né? Porque cada ação movimenta a peça um quadradinho na direção da solução ótima.
né? Então, eu tenho que mover, no mínimo, fazer esse tanto de movimentos com as peças para posicionar ela na posição correta, né? Então, com isso, a heurística H2 também é uma heurística admissível. A gente vê que o valor dela vai ser muito maior do que esse valor aqui, mas todas duas são admissíveis. E o fato dela ser maior é importante, nós vamos entender isso daqui a pouquinho por quê. Ok? Bom, como é que eu meço a qualidade de uma heurística? A gente pode simplesmente ver o número de estados expandidos, ver os branching factors, mas o interessante é a gente tentar ter uma métrica que seja meio padronizada, que seja normalizada entre os problemas. E uma possível forma de fazer isso é considerar o que a gente chama de Effective Branching Factor, chamado de B asterisco, ou seja, Branching Factor efetivo, o fator de ramificação efetivo aí do nosso problema. Basicamente, como é que a gente calcula o Effective Branching Factor? Se a gente tiver N como o número de nós que foram gerados pelo algoritmo, o número de nós da minha árvore de expansão do algoritmo, e D for a profundidade da solução, o que eu vou tentar fazer é colocar essa árvore no formato de uma árvore uniforme, considerando N mais 1 nós. Então, basicamente, se a minha árvore for na diagonal ou for de alguma forma, eu vou meio fazer ela virar um triângulo aqui da seguinte forma. Eu vou ter um nó no primeiro nível, B asterisco nó no segundo nível, B asterisco elevado ao quadrado no terceiro nível e assim por diante. Seria como se eu transformasse essa árvore aqui, a árvore que foi encontrada, numa árvore uniforme, e com isso eu consigo calcular o valor de B aqui. Então, o valor de B asterisco depende exatamente do número N, tá? Do número de nós, e da profundidade que a solução foi encontrada. Então, um exemplo, se o algoritmo encontra, eu tenho um algoritmo qualquer, que encontra uma solução para o 8 puzzle na profundidade D igual a 5, e eu expando 52 nós para poder achar essa profundidade, a solução nessa profundidade, meu fator, o branching factor efetivo, é 1,92. Se eu colocar 1 mais 1,92 mais 1,92 ao quadrado, assim por diante, até chegar a D, vai chegar em 52. Essa que é a ideia do Effective Branching Factor. E aí, como eu falei, é interessante porque aí a gente consegue, independente do problema, fazer uma normalização. Quanto mais próximo meu B for de 1, melhor é a heurística. Por quê? Porque quanto mais próximo de 1, mais diretamente eu vou achar a heurística. Eu não vou precisar de ramificar. Então, se meu B for igual a 1, quer dizer que eu achei praticamente direto. Eu não ramifiquei nada para achar a solução. Eu expandi, por exemplo, 4 nós para achar a solução numa profundidade de 4. Então, de novo, o Effective Branching Factor é interessante porque a gente padroniza, a gente normaliza, tá, essa avaliação de heurística independente do problema. Então, essa tabela aqui é uma tabela do livro que é interessante para a gente analisar o efeito das heurísticas e o Effective Branching Factor. Só uma correção antes de começar a análise, quando eu falar número de estados expandidos, na verdade é número de estados ou número de nodos gerados, igual está no cabeçalho da tabela. O que essa tabela mostra? Ela mostra a aplicação da busca em largura, do A estrela com a heurística H1 e do A estrela com a heurística H2 para diferentes instâncias do meu 8 puzzle. Então, a busca em largura expande 128 nós para achar para achar a solução, a solução de uma instância com a solução na profundidade 6. Já o A estrela na heurística H1 expande 24 e o A estrela na heurística H2 expande 19. À medida que a gente vai aumentando a dificuldade, aumentando a profundidade aqui onde vai estar a minha solução, a gente nota que a busca em largura aqui já expande 290 mil estados para poder conseguir encontrar a solução. O A estrela com a heurística H1, 53 mil, também é bastante, mas é menor do que a busca em largura. E já o A estrela com a heurística H2, 5 mil nós. Muito mais eficiente do que... Esse aqui expande basicamente 6 vezes menos do que esse aqui, e esse aqui 10 vezes menos que esse aqui. É bastante significativo aqui o efeito da heurística. E a gente consegue também, aqui é o número de estados expandidos, mas, como eu falei, aqui são números bastante grandes que podem variar. Olhando os Effective Branching Factors, eu tenho uma noção melhor sobre a eficácia do algoritmo e da heurística. Então, no caso
do BFS, que ele não usa heurística, tá? O Effective Branching Factor começa até com 2 e vai decaindo até 1,5 aqui. Tá? Já o H1, o A estrela com H1, o Effective Branching Factor fica na faixa de 1,5, 1,4. Né? E o Effective Branching Factor da heurística H2 já é bem menor, é 1,3, né? 1,2, 27, 28, né? 1,3, 30 e poucos em média. Né? Ou seja, esse cara aqui está mais próximo de 1 que esse cara, e esse cara também está mais próximo de 1 que esse cara. Né? Com isso, a gente consegue ver que o algoritmo, a estrela com a heurística H2, a heurística H2 é melhor do que a heurística H1, tá? E mesmo com uma heurística relativa, uma heurística não tão boa, tá? Uma busca com informação é melhor do que uma busca sem informação. Né? O número de estados expandidos é menor, e isso aqui é refletido no Effective Branching Factor, que a gente consegue comparar melhor um com o outro. Um outro conceito importante é o conceito de dominação. Eu estou falando que a heurística H2 é melhor do que a heurística H1, mas eu consigo afirmar isso, eu consigo afirmar que a heurística H2 é sempre melhor que a heurística H1. Bom, a gente pode observar que para qualquer nó n, o valor de H2 é maior ou igual ao valor de H1. Né? Ou seja, a heurística H2 domina a heurística H1. Ela vai ser sempre maior ou igual à heurística H1. Com isso, a heurística H2 vai expandir menos nós que a heurística H1. Né? Ou seja, o A estrela usando o H2 vai sempre expandir menos nós do que o A estrela usando o H1. Por quê? Porque o valor de H2 é sempre maior ou igual ao valor de H1. Né? Se a gente, né, é fácil de ver isso. Por exemplo, considera que C estrela, C asterisco aqui, é o custo da solução ótima. A gente viu que no A estrela, todos os nós com f de n menor do que o custo da solução ótima tem que ser expandidos. Né? Ou seja, todos os nós que estão na minha lista aberta, que tem um valor de f de n menor do que o da solução, eu tenho que expandir até que eu chego na solução. Né? Se eu separar o f de n em h de n menos g de n, eu tenho a seguinte equação. H de n, todos os nós com h de n menor do que C asterisco menos G de N vão ser expandidos. Então, quanto maior for o HN, né, quanto maior for a minha heurística, desde que ela não ultrapasse o custo real, ou seja, desde que a heurística continue sendo admissível, é melhor. Né? Então, esse aqui está meu custo real. Quanto mais próximo desse custo inferiormente for a minha heurística, quanto maior for a heurística, mas inferior ao custo real, melhor. Né? Então, quanto maior for a minha heurística, se minha heurística domina, no caso, H2 domina H1, eu sei que H2 vai ser melhor do que H1. E outra coisa importante, tá, é que o tempo para computar a heurística não seja muito grande. Né? Então, também não adianta, se eu tenho uma heurística, beleza, eu tenho uma heurística que é muito próxima do custo real, mas o custo para computar essa heurística é muito grande. Então, vale a pena, talvez, fazer mais iterações da busca do que ter que computar essa heurística. Então, em geral, a gente quer heurísticas que tenham um branching factor baixo, um branching factor próximo de 1, tá? E que sejam, né, o valor da heurística seja o mais próximo possível do custo real, desde que o custo computacional para calcular essa heurística não seja muito grande. Bom, e para criar, como é que eu crio essas heurísticas? Então, existem formas automáticas de criar essas heurísticas. Então, uma forma de criar heurísticas admissíveis, é através de soluções ótimas da versão relaxada de um problema. O que é uma versão relaxada de um problema? É basicamente uma versão um pouco mais simplificada desse problema. Um problema relaxado é basicamente o problema original tirando algumas restrições. Então, vai ser uma versão simplificada, sem algumas das restrições do problema original. Se eu for pensar no meu espaço de estados desse problema, eu vou ter mais arestas nesse meu espaço de estados, nessa minha árvore de busca. Se eu estou tirando restrições, eu vou ter mais formas de navegar entre os vários estados no meu espaço de busca. Tá? E, basicamente, o custo de uma solução ótima, de uma versão relaxada do problema, tá, vai ser uma heurística admissível para o problema original. Então, se eu resolver uma versão relaxada, tá, do meu problema, o custo dessa solução, tá, que eu encontrar
vai ser uma heurística do meu problema original. Então, se for rápido, se for fácil de computar a solução de uma versão relaxada, tá? É interessante porque eu vou ter automaticamente heurísticas para o problema original. Né? Então, eu resolvo a solução relaxada e com isso já me gera uma heurística automaticamente. Tá? Vamos ver então no 8Puzzle. O 8Puzzle original tem essas duas restrições. A gente pode mover uma peça entre duas posições A e B. Primeiro, se A é adjacente a B. E segundo, se a posição B está vazia. Né? Então, eu só posso, voltando aqui, né? Eu só posso mover uma peça da posição original para uma nova posição se elas forem vizinhas. Então, 6 é vizinho da posição vazia aqui, ok? E a posição para onde eu estou indo está vazia. Essas são as duas restrições do meu 8Puzzle. Então, se eu relaxar, se eu começar a relaxar essas versões, vou relaxar as duas condições. Então, a versão relaxada é uma peça pode ser movida de A para B, que é exatamente minha heurística H1. É o número de peças fora de posição. Eu posso pegar uma peça da posição dela e mover para qualquer outra posição. Né? Então, moveria o 1 dessa posição para cá, o 2 dessa posição para cá, o 3 dessa posição para cá, sem considerar que eu só movo para as posições vizinhas e que a posição esteja vazia. Então, essa é uma versão relaxada, onde eu relaxei as duas condições, e é exatamente minha heurística H1. Já a heurística H2, eu estou relaxando a condição da posição estar vazia. Ou seja, uma peça pode ser movida de A para B, caso A seja adjacente a B, sem considerar que B esteja vazio. Então, é como se eu pudesse passar as peças uma por cima da outra. E essa é exatamente a minha heurística H2. Então, tanto H1 quanto H2 podem ser computadas através de versões relaxadas do 8Puzzle original. Né? E especialmente H1 pode ser computada de forma bastante rápida, H2 também pode ser computada de forma rápida. Tá? É que eu relaxei as duas e relaxei uma das condições. Eu posso também ter uma heurística relaxando essa condição aqui. Pode-se mover uma peça de A para B, se B estiver vazio, mas se ela não precisar de ser não precisar de ser adjacente. Então, removendo a restrição dela ser adjacente, eu chego numa outra heurística. Né? Então, uma peça pode ser movida de A para B, caso B esteja vazia. Essa é uma heurística chamada de Gashing. Tá? E tem até um exercício no livro que trata melhor disso aqui, mas é uma heurística um pouco mais difícil de você pensar e de você visualizar. Mas é uma heurística também de uma versão relaxada do problema e pode ser usada como heurística para o problema original. Né? Agora, se for difícil, né, determinar qual é a melhor heurística, aqui no caso a gente viu que o H2 é sempre melhor do que o H1. H2 domina, né, a heurística H1, então eu posso sempre escolher H2 em relação a H1. Mas se eu tiver um determinado problema onde ele tem múltiplas heurísticas e eu não sei qual heurística é melhor do que a outra, ou mesmo que para alguns estados uma heurística é melhor, para outros estados outra heurística é melhor. Nesse caso, eu posso ter, vamos chamar assim de meta-heurística, né? Uma heurística que é o máximo, é o max de todas as heurísticas. Então, se eu tenho várias heurísticas para um determinado problema, eu posso pegar a melhor delas para cada estado. Então, H de N vai ser o max de H1 de N, H2 de N até HM de N. Se todas essas heurísticas forem admissíveis, o HN também vai ser admissível. E outro ponto que a gente consegue ver facilmente, se HN é o max, o HN vai dominar todas as heurísticas. Então, é uma forma interessante, ou seja, se eu tenho várias heurísticas para o problema, eu posso pensar numa heurística que é a melhor de todas. Tá? Mas é claro, se eu tiver várias heurísticas, o custo, né, eu tenho que pensar no custo computacional para computar essas heurísticas. Vale a pena computar M heurísticas para ir pegar a maior? Né? Então, a gente tem que pensar se o custo vale a pena, né, para, nesse caso, eu ter sempre a melhor heurística para cada uma das situações. Bom, outras formas de se computar heurísticas. Tá? Tem outras formas, depois vocês podem ver a parte final do capítulo 3 lá no livro. Né? Uma delas é a partir de subproblemas. Né? Então, se eu pegar um subproblema do problema original, suponha que em vez de ter que posicionar as 8 peças do 8Puzzle, eu vou posicionar apenas as peças 1, 2, 3, 4. Eu não vou querer posicionar as outras peças. Né? Então, a solução desse subproblema aqui vai ser uma heurística para o problema original. Eu vou estar solucionando parte do problema original
E com isso vou ter uma solução, vou ter uma heurística, tá? A solução de um subproblema é a heurística do problema original. E é interessante que se eu tiver vários subproblemas que forem disjuntos, ou seja, um não influenciar o outro, eu poderia até somar o valor das heurísticas obtidas. Né? Não é o caso do 8Puzzle, né? O 8Puzzle não é disjunto, ou seja, eu não posso posicionar as peças 1, 2, 3, 4, depois posicionar as peças 5, 6, 7, 8 e somar as duas. Não, não posso fazer isso. Tá? Eu posso até pegar o max, né, igual eu fiz aqui, mas somar eu não posso. Né? Por quê? Porque não são problemas disjuntos. Mas se eu tiver determinado tipo de problema, onde resolver subproblemas é uma tarefa relativamente fácil, tá? Eu posso gerar várias heurísticas no meu problema, e aí eu computo ou o max, como é o caso aqui, tá? Ou se os problemas, como eu falei, forem disjuntos, eu posso inclusive somar as várias heurísticas encontradas. E outra solução, né, para criar heurística, que está muito em voga ultimamente, tem sido usado em diversos problemas aí para solução de busca, para busca em espaço de estados, em vários jogos, é usar aprendizado de máquina. Né? Então a gente vai aprender usando experiência, né, e vamos aprender heurísticas para um determinado problema. Por exemplo, eu posso resolver várias instâncias do problema, né? E para cada estado, então quando eu estou resolvendo várias instâncias, para cada estado eu vou saber o custo real daquele estado, e aí eu vou usar aprendizado de máquina para tentar generalizar essas instâncias que eu encontrei. De forma que quando eu trombar com uma instância, com um estado que eu nunca vi ele ainda, né, eu vou poder tentar, através de uma generalização do aprendizado de máquina, ver qual que é o estado mais próximo e tentar, né, estimar qual que é o valor de heurística para aquele estado que eu nunca vi. Né? Então, se soluções de aprendizado supervisionado, onde a gente tem entradas e saídas conhecidas, ou mesmo aprendizado por reforço, né, que foi usado em algoritmos como do AlphaGo, desculpa, do AlphaGo, do AlphaStar para resolver problemas de jogos, tá? Eles podem ser usados e foram utilizados para determinar heurísticas que a gente consegue depois utilizar, né, em algoritmos de busca. Né? Então, mais para frente do curso, nós vamos estudar os algoritmos de aprendizado e vamos eventualmente ver como é que esses algoritmos podem ser usados em soluções iguais a essa.